bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não uma boa madrugada, independente do horário. Seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos falar sobre uma sinalização de trânsito. Espero que você já conheça essa sinalização. Na verdade, tenho certeza que você já a viu em algum lugar. É essa placa. Essa placa é a placa R6C. Ou seja, proibido parar ou estacionar. O local que tem essa placa, ela tem uma vigência de distância, que ela tem um poder ali de regulamentar. Ela é uma placa regulamentadora, ela tem uma distância que ela regulamenta. Você sabe qual é essa distância? Vou falar para vocês. Essa placa, quando colocada em uma quadra ou um quarteirão, ela regulamenta a face desse quarteirão, do lado que ela está instalada, claro. Se não exceder a 60 metros. Se esse quarteirão tem ali até 60 metros, ela pode ser colocada no meio, aproximadamente ali 30 metros para frente, 30 metros para trás, que será a valia dela. Se ela tiver escrito nessa placa início, daquele início até o final da placa, ela terá a validade de 60 metros. Ou seja, 60 metros que ela vai estar regulamentando. Então, se um quarteirão tem até 60 metros, se ela for colocada ao meio do quarteirão, ela vai ter valia para frente e para trás 30 metros. Então, se você estacionou seu carro debaixo dessa placa, você está estacionado em local que não poderia parar nem estacionar. Se você estacionou até 30 metros antes, você também está irregular. Até 30 metros depois, você também está irregular. Mas tem outras formas de sinalização, outras regras de distâncias. Eu vou falar para vocês aqui. Se tem escrito início e término, ela vai valer nesse percurso que ela está sinalizada. Ela também pode vir uma placa e traz uma informação complementar. Essa informação complementar é, como eu já disse, início ou término, horário de proibição. Muitas vezes ela tem ali proibido parar e estacionar em determinada parte do dia. Pode vir uma outra permissão, proibido parar e estacionar, mas uma exceção, que é fazer carga e descarga em determinado horário do dia. Então pode ter essa placa regulamentar aí, proibitiva de parar ou estacionar e ter exceções? Pode, vai ser conforme a entidade de trânsito entender que é melhor situação da aplicação dessa placa. Essa placa ela é usada, pessoal, quando for condições de veículo estacionado possa prejudicar ou a segurança ali na via, a visibilidade, a fluidez, que for necessário fazer ali pela engenharia, perceber a necessidade da restrição na via em determinados horários. Então, como já falei, ela tem a validade de 60 metros. Se ela for em um quarteirão que tenha até 60 metros, ela pode ser colocada ao meio do quarteirão, tendo a validade de 30 metros para frente ou 30 metros para trás. Se tiver escrito início, é dela para frente, ou seja, sentido fluxo da via, ou seja, para onde o seu veículo está andando, ou seja, à direita da via, seguindo no sentido trânsito. Você vai ter que ver ali o início. Tem muitas vezes a pessoa vê início ali e fala, é daqui para trás? Não, é daquele ponto para frente. Mas se não tem escrito início, ela pode valer para frente ou para trás. Quando tiver uma interseção, ou seja, aquele Tzinho, que tem a possibilidade de algum veículo acessar a posterior a essa placa, ela deve ser reforçada no próximo quarteirão. E se o quarteirão, essa quadra de rua ali, ela é maior do que 60 metros, será reforçada a sinalização. Se queira ficar todo o espaço proibido parar ou estacionar, ou até mesmo a de estacionar, né, que é a R6A, a mesma coisa, a regra vale para as duas. Se tem mais de 60 metros, será posto reforço. Lembrando que se esse reforço entre uma placa e a outra, como tem 60 e 60 metros de validade, ela poderia ter uma no início e outra no fim, somando 120 metros. Mas a regra não é essa. Quando for colocar duas sinalizações, a distância entre elas máxima também deve ser ali de 80 metros. 80 metros. Mas na maior parte das vezes
é sinalizado com menos espaço para facilitar até a visibilidade. Outra coisa, falando sobre visibilidade, é em curvas. Quando for em curva, é necessário que tenha mais sinalizações, claro, se atrapalhar a visibilidade. O condutor tem que chegar nessa distância aí de até 60 metros com a possibilidade de visualizar essa placa. Então, se for em curva que prejudica a visibilidade da placa, a visualização da placa, será necessário colocar placas de reforços. Então, nós já falamos aí, teve uma interseção, outra placa reforçando. Teve mais de 60 metros, placa reforçando. Tendo 60 metros, pode ter apenas uma placa, essa placa valendo 30 metros para frente, 30 metros para trás. Essa placa também ela tem que ficar na via, pessoal, ali em torno de 93, 95 graus, ou seja, direcionada à via para facilitar a leitura do condutor. E se tiver uma planta, uma árvore tampando, algo que venha prejudicar a visibilidade do condutor. Se prejudicar a visibilidade dessa placa, o agente de trânsito não deve autuar. O agente de trânsito não deve autuar se a placa estiver obstruída. O que o agente de trânsito deve fazer? Comunicar aos órgãos competentes para a manutenção. Ou seja, fazer a reposição da placa no local, fazer a poda de árvore se for necessário, tirar alguma obstrução. Não é o agente de trânsito que faz, mas o órgão competente sobre tal. Mas e aí? Quando a pessoa para ou estaciona neste local que é proibido parar e estacionar? Quando a pessoa faz a parada neste local, ele estará infringindo o que está previsto no artigo 182, inciso 10º, que é ali estacionar em local ou horário proibido pela sinalização. A infração é média, a penalidade é multa. E cabe ali a possibilidade de remoção do veículo como medida administrativa. A pessoa que estacionar neste local já incorre na infração prevista no artigo 181, inciso 19, que fala em local e horário de estacionamento e parada proibida pela sinalização. A placa de proibido parar e estacionar. A infração é grave, a penalidade é multa, a medida administrativa é remoção. Quando o agente de trânsito está ali fazendo a autuação e você está estacionado neste local ou parado, o agente de trânsito chegou e visualizou essa situação, ele deve, pelo Código de Trânsito, fazer a autuação. Se ele libera você sair do local, não quer dizer que ele não tenha que fazer a autuação. Pelo que manda a norma, ele deve lavrar o auto de infração. Não é que o agente de trânsito é ruim, não. Mas esse ato é um ato vinculado ao agente de trânsito visualizar e compreender que ali teve a infração de trânsito, ele deve lavrar o auto de infração de trânsito, ou seja, a famosa multa, autuação. Mas o que acontece? A liberação de não remoção não invalida a autuação. Se o veículo está ali, foi necessário, o agente de trânsito chamou o caminhão-reboque e o caminhão-reboque chegou no local e iniciou as manobras de guinchamento, seja colocar o patins, seja colocar o cabo de aço ali para puxar o veículo, ou qualquer forma que faça a extração do veículo daquele local, o agente não vai poder mais fazer a liberação deste veículo, exceto se ele analisar que essa remoção, até o término dela, vai gerar mais prejuízo à via, à fluidez da via, do que deixar o condutor retirar o veículo do local. Claro, se tiver com documentação em dia e não gerar risco à segurança. Então, pessoal, o agente de trânsito não é ruim quando ele fala com você, pode tirar o veículo do lugar, mas a sua autuação será lavrada, porque é isso que a norma manda. A autuação é independente ali da realização dessa medida administrativa de remoção. A medida administrativa não sendo aplicada não invalida o AIT, e o agente de trânsito também ele não pode te dar perdão. Vou te perdoar hoje, vou te perdoar, porque não é competência dele esse perdão. Então, falamos sobre a placa de sinalização, falamos aí a distância que ela vale, falamos que ela tem que estar visível
e de forma não sendo obstruída a sua visibilidade. E também, pessoal, tem um detalhe: às vezes tem aquela faixa amarela, pode ter aquela faixa amarela e na placa está escrito assim, ó, vai ter a sinalização, né, que significa proibido parar e estacionar ou proibido estacionar, falar assim, na faixa amarela. Então, onde que estiver aquela faixa amarela tendo essa placa, também terá valia a sinalização R6C ou a R6A, que é de proibido estacionar R6A, e R6C, que é a de proibido parar e estacionar. E aí tem aquele detalhe, a pessoa fala assim, mas é só um minutinho que eu parei. Mas a placa é proibido parar e estacionar. E o parar é aquele embarque e desembarque de passageiro. Então, se onde tem essa placa, você parou para embarcar passageiro ou desembarcar passageiro, você já está incorrendo na infração de trânsito. Se você parou para falar no telefone celular, mandar uma mensagem ali, já é uma parada ou é um estacionamento? A gente pode olhar no vídeo, já está no canal, que é sobre parada e estacionamento, a diferença entre um e outro, mas aí você já incorreu na infração de trânsito. E aquela pessoa que é motorista de aplicativo, que parou no lugar proibido parar e estacionar para embarque e desembarque de passageiro. Ele não tem problema, né? Claro que tem, a infração de trânsito não tira essa pessoa que está exercendo atividade remunerada, seja o taxista, seja o Uber, o motorista do 99, da Moto Uber, da Moto 99, independente, não pode parar ou estacionar naquele local. Algumas placas de proibido parar e estacionar têm escrito exceto veículos autorizados. Quais são aqueles veículos autorizados? Normalmente tem uma placa à frente constando ponto de ônibus. Então, qual que é o veículo autorizado nessa situação? É o ônibus. Ou se tiver uma autorização expressa do órgão de trânsito, claro que ele poderá estacionar naquele local. Pessoal, vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou deste conteúdo, compartilhe com seu amigo, com seus amigos, deixe o like e deixa um comentário, faz um comentário, agradece, reclama, fala da iluminação que ficou ruim, fala da voz que não é bonita, mas interaja com o vídeo aí, isso ajuda muito o crescimento do canal aqui nessa plataforma. Antes de irmos, vamos por uma mensagem de reflexão? A vida é tão passageira, é tão rápida, é uma estação mesmo. A gente chega, fica ali por um curto espaço de tempo e se vai. Então valorize o hoje, valorize o momento. Não esqueça que pode ter o amanhã, mas valorize as pessoas que você ama no hoje, porque o amanhã pode ser muito tarde. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.